Comprei um produto pela internet e este produto não chegou. E agora? O que eu faço? Eu sou Mariana Leal, advogada atuante em direito do consumidor, e nessa série de vídeos irei falar sobre compras e seus problemas. Fique comigo. Atualmente, é muito raro encontrar alguém que não faz uma compra pela internet. É o famoso e-commerce. E quase tudo nós compramos pela internet. Roupas, sapatos, telefones, eletrodomésticos. Quase todas as coisas têm como serem compradas pela internet. Até as compras do mês. Você abre o aplicativo de compras de alimentos, de comidas, e você consegue fazer as compras do mês e abastece a despensa da sua casa. Tudo isso pelo celular, tudo isso pela internet. Mas, claro, com o aumento dessa demanda, também aumentaram-se os problemas. Como assim, Mariana? Aumentaram-se os problemas porque as empresas, elas investem em marketing, elas querem que você compre. E o pós-atendimento, nós já sabemos como funciona. Ou seja, péssimo. O pós-atendimento não tem o mesmo investimento que o marketing. E nisso, o cliente, o consumidor final, acaba sofrendo as consequências. Por quê? Você pede, você compra, você coloca seu dinheiro, às vezes você parcela em até 10 vezes o seu produto, às vezes, dependendo do produto, você parcela o seu produto e o produto não chega, você tenta entrar em contato com o pessoal da empresa e eles falam que não é culpa deles, ou eles repassam a culpa para a transportadora, ou então, o pior, comigo isso é sempre o pior, ou então você vai conversar no chat da loja e nunca é uma pessoa conversando com você, é um robô, que aí não entende o que você precisa, não entende as necessidades, fica repetindo aquele pedido, coloque seus dados, coloque seu endereço, vamos analisar seu pedido, e nisso passam dias, e você sem o seu produto. Isso gera uma sensação de desespero e descaso enormes. E muitas empresas tratam isso como se fosse algo normal. O descaso, a humilhação que o consumidor tem que passar, e não é bem assim que funciona. A lei protege você. Quando falamos de compra online, estamos falando de uma relação de consumo entre a empresa e o consumidor. Mas, sabendo que a empresa dispõe de mecanismos mais aprimorados para sua defesa, como equipe logística, equipe jurídica, logística, tecnologia, sistema, controle de operação, suporte técnico, estrutura financeira, dá para ver claramente que o consumidor está saindo prejudicado. E para que ele não saia prejudicado, foi criado o Código de Defesa do Consumidor, a fim de criar mecanismos de proteção do consumidor em frente às empresas, frente a toda a estrutura das empresas, estrutura empresarial. Um dos mecanismos de proteção do Código de Defesa do Consumidor é a chamada responsabilidade objetiva. O que é essa responsabilidade objetiva? A responsabilidade objetiva é aquela que você não precisa comprovar de quem você comprou, onde foi o erro, qual funcionário errou. Você não precisa adentrar a fundo na questão da ausência, da falta de entrega. Você só precisa provar que você comprou, que você pagou e que você não recebeu o seu produto. Porque a responsabilidade objetiva tira de você essa responsabilidade de ter que descobrir a fundo o que aconteceu com o seu produto. Mas coloca em cima da empresa a responsabilidade pelo bom serviço a ser prestado com você. Já ouviu aquele ditado? Quem pariu Pedro que o embale? É quase isso. A empresa que decide entrar no meio online, a empresa que decide ingressar e vender seus produtos online, tem que arcar com a responsabilidade de fornecer um bom serviço, uma boa plataforma para atender o consumidor. Isso é importante saber, pois algumas empresas tentam torturar psicologicamente o consumidor, querendo levá-lo, a pensar que ele tem que investigar toda a cadeia logística da empresa para que possa processar, para que possa buscar, um auxílio do Procon, do consumidor.gov, no Reclame Aqui, ou até juridicamente. Então, não é assim que funciona. O Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor e tem mecanismos de proteção exatamente para evitar esse tipo de situação. Algumas situações comuns que refletem produtos não entregues são: você compra o produto e aparece eternamente no site, em transporte, em transição de centro logístico, em distribuição, e nunca muda esse status. Fica 1, 2, 3, 4, 6 meses ou mais nesse estado. Ou então, você vê uma promoção, aproveita uma promoção, verifica que aquela loja tem uma boa avaliação, bons comentários, compra e a loja desaparece. Você tenta entrar em contato, não consegue contato nenhum com a loja. Ou então,
Você está em casa o dia inteiro esperando aquela encomenda que apareceu naquele site. Como é que fala? Está rumo ao seu endereço ou está em rota de entrega para o seu endereço. E aí você fica o dia inteiro em casa, no fim do dia você não recebe o seu produto e ainda aparece lá, cliente ausente, tentativa de contato, tentativa de entrega não realizada, tentativa de contato não realizada, não atendido, em aquele descaso. Ou então, pode ter o seu produto entregue nas mãos de outra pessoa. Já aconteceu comigo. Inclusive, eu fui até na transportadora, uma transportadora tal, fui lá, reclamei, porque tinha constado como entregue o produto, reclamei, viram que entregaram em outra casa, umas 5 da manhã entregaram em outra casa, num condomínio, e foram lá buscar no condomínio aquela encomenda para trazer aqui em casa, lá para meio-dia chegou aqui em casa. Enfim, descaso total. Uma situação que não precisava acontecer, que eu não precisava passar porque o endereço estava correto. Enfim, são inúmeras as formas de você não ter seu produto entregue. Não só aquela situação de comprei e desapareceu no meio do caminho. Às vezes acontece também, pode ter sido produto extraviado. Muitas empresas colocam como produto extraviado. E aí você tem que verificar juridicamente posteriormente sobre isso. Enfim, são inúmeras as formas. Mas você não é obrigado a passar por isso e deixar para lá como a empresa quer que você faça. Ou a só aceitar esse descaso, essa humilhação. Afinal, é seu dinheiro, você suou, você trabalhou para isso. E você não pode deixar seu dinheiro ser desperdiçado assim por conta de empresas completamente desorganizadas em sua estrutura. Mas, Mariana, e quando eu compro de um marketplace? O que acontece? Quem é responsabilizado? Bom, vamos primeiro analisar um conceito aqui. O que é o marketplace? O marketplace é um site, né, supondo, um site que reúne vários vendedores e vários compradores e você compra dentro das possibilidades que estão lá dentro daquele site. Sabe? Aquelas plataformas que começam com S? Acho que eu não posso falar o nome aqui, mas aquelas plataformas que começam com S de roupas, de vários produtos que as mulheres ou para as pessoas compram hoje em dia. Bom, aqueles são marketplaces. Eles respondem ou não quando eu tenho um problema com eles? Tudo isso depende. Depende do quê? Vamos lá. A plataforma participou da intermediação entre você e a loja que você comprou? Ela recebeu o pagamento? Ou foi a loja que recebeu o pagamento? Ela ofereceu garantia para você? Ou seja, a plataforma, não estou falando da loja, estou falando da plataforma, ofereceu garantia a você? Ela que controla a reputação daquela empresa, daquela loja que você comprou? Ela que lucra com a venda daquela loja que você comprou? Como que funciona esse sistema interno? Essas questões vão responsabilizar sim a plataforma. E isso faz muito sentido, porque é muito fácil a plataforma receber vários compradores, vários vendedores, oferecer garantias, mostrar a reputação da loja, oferecer cupons, você receber o pagamento, né, em nome da loja, e no fim, quando tem algum problema, fala, não me responsabilizo por isso, entre você e a loja se vira. Não, não é assim que funciona. E aqui existe um ponto jurídico muito importante. Muitas empresas, inclusive essas plataformas, quando verificam que o consumidor reconhece os seus direitos, eles vão mais devagar na hora de ficar julgando a culpa um para os outros. E aí vão resolver o problema. Por quê? Eles apostam, como eu falei anteriormente, eles apostam no cansaço do consumidor. Eles sabem que muitos consumidores desistem, que muitos consumidores aceitam voucher, aceitam qualquer tipo de acordo, não ingressam com a ação, não buscam seus direitos, e eles contam com esse cansaço. Eles contam com esse cansaço do consumidor. Mas um consumidor bem informado é um consumidor que não é passado para trás por conta dessas plataformas. E Mariana, ao que eu tenho direito? O que eu posso cobrar quando eu verifico que meu produto não foi entregue? Primeiro, você pode, você tem 3 vias. Ou você pode cobrar a entrega do seu produto mesmo que você comprou. Ou você pode cobrar a entrega de outro produto semelhante ao que você comprou. Ou você pode pedir o cancelamento e a restituição dos valores que você pagou. Não só o valor que você pagou pelo produto, mas taxas, juros, fretes e afins. E Mariana, cabe ou não danos morais nestes casos? Depende. O dano moral não é automático. As pessoas pensam que, meu produto atrasou, vou correr pedir dano moral e ganhar dinheiro em cima. Não, não é assim que funciona. O judiciário, para analisar o cabimento ou não dos danos morais, ele vai analisar qual o impacto esse atraso, essa falta de entrega, qual o impacto isso teve na sua vida. O que isso ocasionou? Qual a intensidade do problema? Houve descaso da empresa ou a empresa tentou resolver?
Quanto tempo já está acontecendo esse atraso? Há quanto tempo você espera a resposta da empresa? Foi uma perda relevante? Você passou por humilhação? Porque imagina comigo, um remédio que você encomendou e não chegou. Ou então um vestido de casamento. Ou então um presente que você tinha, um presente que você é um aniversário marcado e você não pôde levar esse presente. E muitas vezes esses presentes, esses vestidos ou enfim, ou afins, são comprados parcelados. Quantas parcelas você vai ficar pagando e tendo descaso da empresa? Para poder conceder ou não esses danos morais, o judiciário vai analisar todo esse conjunto de fatores e verificar se trata ou não de um mero aborrecimento. E qual o maior erro que eu vejo acontecendo muito nestes casos? Falta de provas. E falta de provas dificulta muito a ação lá na frente. Por quê? Porque você fica preso, né, na esperança da resolução amigável do conflito com a empresa. E a empresa já deixou claro que não vai resolver. E às vezes a pessoa fica um ano, 6 meses, um ano, um mês esperando resolver com a empresa, para resolver de forma amigável, para não ter que entrar em justiça, ter dor de cabeça, etc. E nunca resolve. E a empresa se beneficia disso. Porque nesse meio tempo ela consegue alterar o sistema, apagar suas informações, ou então mudar, né, o status da entrega lá. Por isso é importante que você se resguarde e tenha comprovações de tudo. Comprovações, ó, prints da tela que você comprou, da promoção, né, do anúncio, comprovante que você de fato gastou o dinheiro, que você despendeu esse dinheiro para você comprar aquilo. Nota fiscal, no caso, nota fiscal, print do anúncio, print da página que mostra que o produto foi entregue ou que está em rota de entrega. Comprovante que você entrou em contato com a empresa, que você, o protocolo de atendimento, que você tentou entrar em contato, gravações, deixe tudo resguardado, porque isso vai ajudar você lá na frente. Se você falta provas, se você não junta provas nesse tipo de situação, lá na frente vai ser impossível você conseguir ir atrás dos seus direitos. Agora preste atenção, que isso aqui é muito importante. Muitas empresas, elas utilizam de uma manipulação, né? Não no sentido técnico da palavra, mas manipulação no sentido de desgastar psicologicamente o consumidor. Como assim? As empresas, muitas vezes, elas não negam diretamente. Ah, não somos culpados, não vamos resolver. Não. Elas utilizam de técnicas para cansar, para fazer o consumidor desanimar e desistir. Como, por exemplo, aguarde 48 horas, estamos analisando. A transportadora já foi acionada. Estamos analisando seu caso, estamos analisando seu pedido, qual é o número do pedido e começa a pedir vários dados e some e desaparece. Aguarde instantes. Enfim, esse tipo de situação gera no consumidor, gera para o consumidor, a maioria das vezes, de fato, o que elas querem. Descaso, desânimo e mais. Ainda mais quando o consumidor abre o site e verifica que aquela empresa grande possui inúmeras reclamações para resolver, para responder. E ele lá, só mais um pontinho no meio do oceano. E aí ele se sente impotente e deixa para lá. Mas saiba que só o fato de você juntar protocolos, documentos, comprovações que mostram que você de fato sabe o que está fazendo, sabe que tem direitos, como eu falei anteriormente, não é mesmo? Cópia, né, print do anúncio, print da nota fiscal, tá, comprovante que você comprou, que você despendeu do seu patrimônio, comprovação de que você tentou entrar em contato com a empresa e ela foi negligente, ela pediu essa espera. Tudo isso que você guarda já pode muito bem mudar o comportamento da empresa com você. Outro adendo que é importante eu colocar aqui é que muitas vezes a gente não está diante, né, de casos de empresas que de fato você compra e não entrega o produto, mas sim diante de golpistas. Golpistas que criam sites falsos, criam páginas, anúncios falsos, compram avaliações, ou então colocam CNPJ falso, enfim, inúmeras formas, né? À medida que a tecnologia avança também, infelizmente, avançam as formas de praticar e aplicar golpes. E para isso você tem que ficar atento, desconfie de preços milagrosos, pesquise o CNPJ, pesquise a reputação da empresa, verifique as avaliações, para evitar que você caia num golpe, você evitar que você caia, né, em golpe de um criminoso que utiliza a página da internet de uma loja falsificada para passar golpes. Mas uma vez que você cai em golpe, não se esqueça, guarde provas, documente tudo que você pagou, printe os anúncios, printe a página, deixe tudo resguardado, faça um boletim de ocorrência e, claro, não hesite em procurar uma ajuda jurídica especializada. Um consumidor bem informado, ele passa na frente e
Caso tenha acontecido com você, conta para mim aqui embaixo o que aconteceu. Caso você queira uma análise jurídica do seu caso, o contato do escritório também está na descrição. Curta, inscreva e compartilhe. Até a próxima!